Cara, eu acho fantástico isso aí, esse ponto que a Aninha tocou. É, eu tenho uma tese, e se você aí que tá me escutando já ouviu eu falando isso em algum lugar, eu sempre bato nesse ponto aqui, hoje, que eu acho o seguinte: a gente teve um boom de especialistas no último, sei lá, 5 décadas, né? Em todas as áreas de conhecimento, né? O conhecimento ele expandiu de forma exponencial. E aí, quem está no edge do conhecimento, ou seja, está na fronteira ali, vamos dizer, aquela pessoa é que detém os maiores conhecimentos dentro da área de atuação dela. Então ela está empurrando a fronteira do conhecimento. Chega um momento que você começa a expandir igual um balão de festa, né? Quando o balão tá vazio, você bota. Você pegar uma canetinha e colocar um pontinho aqui e o outro do lado, é muito pertinho, né? Mas à medida que o balão vai inflando, aqueles pontos se afastam tanto que esse boom de mega, de ultra especialistas acabou distanciando muito um do outro. Então, eu fico imaginando assim, pega o exemplo só da medicina, tá? Não vamos ficar aqui fosforilando e filosofando muito sobre outras áreas do conhecimento, só da medicina. Hoje, é, o Maderson, por exemplo, que a gente citou agora, que é cirurgião de joelho, eu que também sou cirurgião, mas de outra área, não tenho a menor noção do que ele faz no dia a dia dele. Não sei fazer absolutamente nada. Eu sou praticamente um leigo, né? Imagina para quem é pediatra, para quem é ginecologista, para quem é psiquiatra, né? Então, assim, há essa explosão de ultra especialistas, porque a tecnologia ela avança, o conhecimento avança, só que chega no momento que aquilo precisa rebalancear e eu vejo isso tudo como um ciclo, né? São ciclos que se interpõem. E eu acho que nós estamos entrando num grande ciclo de generalistas, né? O mundo agora vai continuar precisando daqueles ultra especialistas que estudam um negócio só e que empurram a fronteira do conhecimento cada vez mais. A gente sempre vai precisar dessas pessoas, mas agora mais do que nunca a gente vai precisar de ultra generalistas, pessoas que conseguem navegar entre as especialidades, entre as áreas de conhecimento e ser o elo comunicante entre elas, né? Então, por exemplo, olha o que a Ana Luísa faz hoje. Ela é médica anestesiologista. Ela tem uma formação e uma especialidade tradicional. Ela atua induzindo um paciente em coma, né? Vamos dizer assim, para que eu, por exemplo, consiga operar o rim daquele paciente, né? Só que ela está atuando numa área que talvez estava na interseção entre outras áreas também, né? Por exemplo, as dores crônicas. Quem que trata disso? Ah, não é comigo, não é contigo, não é com ele, não é com ele. Tá, mas e aí? O que nós fazemos? E aí eu vejo muito isso, eu não sei se você pode falar até melhor. Como tem paciente que acaba que pensa assim, cara, mas não tem ninguém para tratar de mim, assim, nenhum médico entende a minha dor aqui, e a dor não só física, né, mas assim, não entende o meu problema para que eu consiga tratar. Ele vai em diversas especialidades tradicionais, e aí eu vejo isso cada vez mais, essa interseção entre especialidades. Então, assim, hoje você está atuando, além de ser uma especialista, como uma grande generalista que consegue, de repente, unir, ou pelo menos ser a ponte entre um tratamento físico que você faça ali, com as suas medicações, seus procedimentos, bloqueio de nervo, sei lá o que você faz. A gente pode até entrar nesse ponto, que eu acho que é a dúvida de muita gente. Mas identificar e falar assim, olha, essa parte da dor que você sente, como ela é subjetiva, talvez você precisa de uma ajuda de uma outra área, né? Uma psicoterapia, ou de um psiquiatra, ou de um acompanhamento para ressignificar algumas coisas do teu cotidiano, tu precisa de um educador físico, de um fisioterapeuta, né? E essa ponte, cada vez, ela está se tornando mais viva e não só como a gente é acostumado a aprender no tradicional, assim, isso é tratamento de exclusão. Quando você não consegue operar, não tem mais remédio, então manda para fisioterapia. E, assim, eu não sei se você tem essa... Pelo menos era uma visão muito que eu tinha e que eu era muito crítico a isso. Eu achava assim, cara, não é possível, porque a medicina ela é muito mais subjetiva do que a gente consegue enquadrar naqueles protocolos e guidelines bem estabelecidos e scores de tudo que é jeito, né? Então, eu acho esse ponto muito interessante que você falou, porque eu acho que nós estamos entrando
num ciclo de grandes generalistas, de pessoas que vão ter essa capacidade de navegar. Elas nem vão ser as maiores detentoras daquele conhecimento daquela área, mas elas vão saber um pouquinho de tudo, ao invés de saber muito sobre um ponto específico, né? Então, mais uma reflexão aí, não sei o que você pensa aí, mas eu vejo isso muito. Você acha que a medicina da dor, ela pode estar nessa área, assim, meio de interseção entre outras áreas tradicionais? Com certeza, com certeza. Você foi falando, eu fui vendo, assim, o cenário. Com certeza, a gente faz uns links, né, do que precisa encaminhar para um especialista disso, um especialista daquilo. Foi o que eu falei, quando esgota até pra gente, a gente tem esse ciclo de vai e volta. Acho que tá voltando também aquela ideia de agregar conhecimento, né, com os colegas, né, fazer tipo um round de CTI, né, bater um papo, todo mundo ter essa troca, ao invés de ficar essa coisa muito individualista, não é meu problema, passa pro outro, e não falta comunicação. A gente vê que lá fora até tem prontuário eletrônico, né, que é para unir isso, para agregar exatamente isso, ter essa troca, isso é muito importante, né? E eu acho que a telemedicina também vem para agregar e facilitar essa troca também, né? Mas como você disse, eu achei interessante quando você começou a falar que os pacientes geralmente chegam pra gente, é muito interessante. Uma vez eu fui trabalhar com uma médica aqui do Rio, muito boa, a Ingrid, ela é médica da dor também. Uma querida, um abraço pra Ingrid. E ela carinhosamente e com muita confiança me entregou o consultório dela na Tijuca. Eu conheci ela uma vez e ela gostou de mim. E, enfim, eu fiquei lá na clínica dela atuando no período da pandemia. E eu falei, olha, Ingrid, eu me formei em 2017, eu tô um pouco insegura, não tô atuando muito com dor. E ela falou, relaxa. O que a maioria deles precisa é de um ouvido. Isso é muito verdade. A gente recebe os pacientes da dor e, assim, se você deixar de falar, os de dor crônica, né? Eles têm muito o que falar. E a maioria vem encaminhado de várias especialidades. Já fui no ortopedista, no neuro, e ninguém sabe me tratar. E quando você só ouvir, ele já se sente melhor. Então, ele já se sente sendo tratado. Isso é muito interessante. Porque, assim, você vê que está faltando essa humanidade na medicina. E, de novo, bate naquela tecla que a dor não é só física, orgânica, né? Mas emocional também. Imagina, tá com dor crônica, não conseguindo dormir direito há meses, sei lá, às vezes anos. E você chega num consultório, o cara rapidinho te atende, aí faz exame, não tá nem te ouvindo. E aquela dor se somou a um bando de outros fatores. Mudou sua vida, você deixou de trabalhar, deixou de conseguir pegar seu filho no colo, enfim. É um somatório de coisas. Daí você chega pra mim, eu faço uma limpa, a gente conversa e eu te redireciono. Vamos falar com esse médico? Daí você pega o telefone, fala com o seu colega e olha, eu acho que é neurológica essa dor lombar mesmo, eu vi a ressonância, ela realmente tem uma hérnia, não sei até qual ponto é isso que está só causando a dor dela ou não. Talvez, então vamos somar forças. Então, eu acho que é isso que você falou. Tá nascendo uma nova era de generalistas, as pessoas estão querendo isso, até no âmbito clínico. Tem muitos clínicos generalistas que estão emergindo e muito bons, né? Aqueles que vão olhar sua unha, né? Seu cabelo, e já vão ver que você tá com pele seca, faltando água, ou que você é fumante, ou que tem doença no rim, no fígado, só de olhar assim. Quase com Dr. House. Tipo Dr. House, ou então aquele detetive famoso que é Sherlock Holmes. Sim. Né? Que só de olhar, o Sherlock Holmes nasceu de um médico, não sei se vocês sabem, né? Tem uma história relatada que um paciente atravessou uma lama, sei lá o que, chegou nele, e ele, só do paciente chegar, ele já foi, você veio de sei lá onde, sei lá o que, passou por Minas, sei lá, sua doença vem de minerais, de minério, né, Ela, como que você sabe? Eu olhei pros seus sapatos são sujos, um lugar que tem lama é por esse caminho, e enfim... Não existem mais esses médicos. Isso aí era o início de algum livro que eu li há muito tempo atrás. Eu provavelmente também, mas é que eu não lembro. Essa história é muito boa. Essa história é muito boa. Se você souber qual é esse livro, se você souber, comenta aqui pra gente, por favor, porque eu preciso lembrar disso aí, porque é muito legal essa história mesmo, do Sherlock Holmes mesmo. Dele ver pela bota o tipo de terra, né? E aí o tipo de roupa, ele nasceu pra esse médico, né?
Talvez Exato. é quem conte a história de onde nasceu o Sherlock Holmes, eu não lembro. Talvez seja Pô, uma coisa assim. alguém vai dizer pra gente, alguém vai estar antenado e vai dizer. Mas é isso, porque, desculpa te cortar, mas é só pra concluir essa ideia Não, do generalista, porque muita gente entende esse conceito errado. Quando eu falo assim, o mundo hoje é do generalista, eu posto um negócio lá, aí a galera tira de contexto e fala assim, pô, nada a ver. E porque interpreta o generalista, não só o médico generalista, mas assim, quando eu falo, aquela pessoa é um grande generalista, como algo meio... como preconceito, assim, né? Uhum. Generalista que... o cara não quis fazer nenhuma residência, então ele parou a formação dele no meio. Pô, mas não é assim, não necessariamente, né? Então a gente tá com um conceito muito errado. Quer ver um exemplo aqui? Pra mim, um dos caras que eu sou mais fã que tem hoje vivo no planeta Terra é o Elon Musk. E o Elon Musk é um dos maiores generalistas que a gente tem. Ele não é especialista em nada. O cara acho que nem terminou faculdade, né? Ele é CEO ele fundou uma empresa de foguete. E ele sequer é engenheiro aeroespacial, né? O cara, ele fala assim, eu não preciso ser o especialista. Basta que eu una as pessoas que mais entendem daquilo e consiga transformar num organismo vivo e que faça o negócio funcionar. Então hoje ele tem uma empresa de foguete, que acabou com aquela máxima de que foguete não dá ré, agora dá, né? Porque os foguetes lá da SpaceX conseguem decolar e voltar e pousar no mesmo lugar. É fantástico isso, fantástico. Né? Ele, atualmente é CEO lá da Tesla, que está revolucionando o sistema de direção autônoma, de carro elétrico. Tem a OpenAI lá, de inteligência artificial. The Boring Company, que quer acabar com o trânsito linear, então tá construindo um monte de túnel. Então, assim, o cara, ele tá realmente, e aí, sem entrar em zero de política aqui, ou de, eu não concordo, não gosto do Elon Musk, não tem problema, você não precisa gostar. Eu só tô aqui citando algumas coisas que ele consegue fazer, sendo um grande generalista. Ele mesmo não é especialista em nada, mas ele consegue empurrar essa barreira do conhecimento em diversas áreas, justamente por ter esse perfil que ele consegue agregar. Ele tem a visão e consegue unir os grandes especialistas, os grandes engenheiros, para trabalhar naquela visão, e aí sim ele leva o conhecimento, a tecnologia humana. Eu acho isso muito legal. Então, para mim, a definição de grande generalista, que eu acho que vai se aplicar na medicina também, em todas as áreas, é uma pegada meio Elon Musk aí. Assim, dessa capacidade que ele tem, que para mim ele é o cara mais brilhante no mundo nesse quesito aí, né? Mas eu acredito que sim, porque você saber o básico da maioria das coisas já é muita coisa. Uhum. Não é? Vamos combinar que é muita coisa. Sim. Então, você conseguir encaminhar de forma certeira já é ótimo. E as UPAs, né, exigem isso. O modelo do SUS, se você for ler o SUS, ele coloca que na frente, quem tem que estar na frente são os generalistas, mas ele tem que ser especialistas generalistas, vamos colocar assim, isso, né? Isso, Então, são pessoas com mais conhecimento que tem que estar na porta de frente no SUS. O SUS foi desenhado assim, lógico que não acontece, a gente sabe que são os recém-formados, mas é por causa do preço, né? O salário, né? Não é o preço. Tá mal redirecionado. Mas imagina se na linha de frente você tivesse os melhores soldados da saúde. Exatamente, perfeito. Olha só que economia isso traria para a administração hospitalar, para os pacientes se beneficiariam muito mais. Assim, só uma ida ao médico resolveria, ao invés de, passei por 3 UPAs e nenhum diagnosticou que eu estava com infecção urinária. Uhum. Sabe? De repente, sei lá. Entendeu? Já aconteceu de eu pegar a apêndice supurado. Já deve ter apendicite. E que foi tratado com infecção urinária, sabe? Então, passou por sei lá quantas UPAs. Então, isso, imagina como facilitaria. E existe nos Estados Unidos especialização em emergência. Que é um grande generalista de emergência. Exato. Que quer tratar coisas agudas, né? Aqui no Brasil também já tem algumas. Tem, né? Em São Paulo tem, no Paraná tem. Aqui no Rio não tenho certeza. Tem hoje? Aqui no Rio tem da Redditor. Né? Que é a especialização em emergência, né? Medicina de emergência. Então ele tem uma visão um pouco clínica, um pouco cirúrgica. E aí é isso que você falou. Um generalista, né? É a porta de entrada, né? A linha de frente. Então, realmente você precisa de mais experiência ali para tocar o dia a dia, né? E é legal que cada vez mais, até nessas áreas que geralmente o recém-formado ele acaba tendo mais oportunidade, né? Porque os ultra especialistas, eles
estão segmentados para aquela área que eles trabalham, que eles atuam, elas estão dando oportunidades para quem quer ficar só ali. Então, por exemplo, você estava comentando sobre como seria bom se a gente cada vez mais entendesse de cada área clínica para quando chegar um paciente numa clínica de família, ele ser bem atendido e já ter um direcionamento sem necessariamente precisar entrar no CISREG para conseguir uma consulta com um ultra especialista. E cada vez mais tem incentivo para fazer medicina de família. Que, enfim, vai acabar entrando... A gente abriu um outro podcast em relação a isso, dos problemas relacionados a isso. Mas existem incentivos para que cada vez mais médicos busquem justamente isso que a gente está conversando, essa medicina generalista.